do Senhor, irmãos. Abramos as nossas Bíblias. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 6. Romanos 8, 6. Vamos até o 17. É uma leitura um pouquinho longa, mas essencial para a compreensão. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 6. Esses dias, graças a Deus, nós estivemos fazendo uma viagem. Eu acho que devido a conhecer tanto o Nordeste, nós fomos de carro e passamos por alguns estados nordestinos, chegando até Pernambuco. E a gente vê algo terápico, vamos dizer, que é quando vai de carro, a gente tem a possibilidade de parar nos locais e ver as maravilhas que Deus fez. Se alguém critica o Nordeste do Brasil, eu posso dizer que se alguém está criticando algo muito bonito, porque eu sei que algum sistema político pode estar, vamos dizer assim, empobrecendo, mas Deus caprichou em questão de paisagem e relevo. Mesmo na aridez existe beleza. Então, Deus abençoou mesmo o Brasil de todas as formas. Então, nesse caso, quando olho, eu digo: Senhor, só tua mão poderosa, teu Espírito, para ter caprichado em todos os detalhes e ter feito tudo na sua coloração, mar azul, verde, as paisagens todas lindas. E isso no Nordeste do Brasil. Então, fui rever amigos em Pernambuco e assim por diante, amigos que trabalharam comigo. Então, pela graça de Deus, deu tudo certo. Então, Deus foi nos abençoando nesse processo. Vamos lá, Romanos capítulo 8, a partir do verso 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Precisaríamos, poder se assentar, precisaríamos fazer uma analogia sobre carne e espírito, sobre desenvolvimento carnal, uma mente carnal, mas também uma mente espiritual. Vamos pegar uma analogia do ser humano ao nascer. Quando ele nasce, ou seja, quando é gerado ele, ao nascer, no caso a mãe, é cercada de vários cuidados, não é isso? Existe uma proteção, existe todo cuidado para dormir, alimentação, tudo em relação a um bebê que vem por aí. Fica toda uma expectativa. Quando nasce, o que acontece? Vem logo o nome. E ali há um aconchego, há todo um trabalho no ambiente para que ele possa desenvolver, e já vem os planos aí. Ou seja, há uma ajuda também para que ele possa ser uma pessoa saudável.
todo cuidado com medicamento, vacinas, uma alimentação adequada para que aquele bebê seja futuramente um adulto saudável. Vamos fazer uma analogia ao mundo espiritual? Será que temos o mesmo cuidado? Não existe um novo nascimento na Bíblia? Uma nova criatura, uma nova criação? É a mesma coisa. Se nos acercássemos de todo cuidado para que aquela pessoa nascesse de novo, e ao nascer de novo em Cristo Jesus, tivéssemos o mesmo cuidado para alimentá-lo espiritualmente, ensinarmos os primeiros passos. Você sabe a dificuldade que uma criança tem para dar os primeiros passos. Primeiro, ela vai ter que engatinhar. Primeiro sentar neles, depois engatinhar mais devagar, e assim continua dando os primeiros passos. Mas tudo isso com a ajuda de um adulto, alguém supervisionando. Se ela for cair, já vem alguém para segurar. Espiritualmente, é a mesma coisa. As pessoas que tiveram um discipulado adequado, vamos dizer, num alinhamento adequado, elas tiveram uma vida adulta espiritual muito promissora. Temos obreiros hoje que passaram por todo esse processo de crescimento espiritual e se tornaram grandes homens de Deus, e alguns foram discipulados pelos próprios pais. Quantos aqui dos pais têm filho pequeno? Dos irmãos, já tem filho pequeno? Vamos dizer, de 0 a 6 anos. Alguns adolescentes, por exemplo, fui professor de adolescente, na minha classe, eu não sabia orar, onde a gente foi insistindo, e eles já começaram a desenrolar as suas orações. Então, pedido, adolescente não gosta de orar muito. Quem trabalha com adolescente não gosta de orar muito. Você sabe que adolescente, quando ele vai orar, só uma frase ou duas, mas ele ora. Mas já estão aprendendo no caminho. Quando dá oportunidade para ele expor a Bíblia ou dar uma palavrinha, ele lê, o nervosinho já engata as palavras, e aí, mas é um desenvolvimento. Porque precisa-se desse crescimento para a estatura de varão perfeito. A gente estava almoçando num restaurante, eu tenho um sobrinho de 4 anos, e a gente incentivava ele a comer, e geralmente criança enrola demais para comer, e dizia: bom, pode comer, come feijão, arroz, porque tem que o músculo ficar forte, tem que ficar forte igual o Sansão. Aí ele mostrava o músculo, mas na verdade o bíceps de uma criança, acho que ele não consegue carregar 1 quilo. Mas a tendência é essa: se alimentar, desenvolver, para que ele chegue numa estatura de varão perfeito, ele consiga carregar, ou seja, ter um saco de cimento. No mundo espiritual é a mesma coisa, você precisa se alimentar para que numa vida adulta espiritual você consiga suportar a demanda que vem aí. Então, fazendo esse contraponto aqui, os irmãos sabem, crescimento, investimento numa criança vai gerar um adulto promissor e saudável. Então, no mundo espiritual, temos alguns irmãos que em seus departamentos se dedicam ao crescimento de seus liderados, mas tem uma coisa futura: um novo nascimento, nascer da carne ou do espírito. Eis o dilema. Por quê? Se você nascer para uma coisa, não somente o corpo, mas a sua mentalidade vai estar relacionada àquilo. Por exemplo, nascer para a carne. Qual é a tendência da carne? Nós sabemos que uma pessoa que é inclinada a fazer as coisas da carne, ele vai o quê? Para a morte. Se ele desrespeitar, não só ele morre, mas também pode levar outras pessoas. Vou dar um exemplo. As leis de trânsito dizem assim: não ultrapasse em determinado local. Ao regressar, nós passamos uma situação mesmo que foi no relance. A carreta vinha de frente, em sentido contrário, nós estávamos na nossa mão, só que a nossa velocidade já era 120. E de repente, aparece atrás da carreta uma caminhonete, vem e ultrapassa ela, no mesmo alinhamento. Ou seja, os três se cruzam ao mesmo tempo ali. Porque o meu cunhado que dirige jogou para o acostamento, tinha um bom acostamento. Isso já não, após Carolina no Maranhão. O que acontece ali? Por uma inclinação de autoconfiança da pessoa,
ele ultrapassa em um local que não devia, no momento que não devia. Ou seja, se ele tivesse esperado e conseguido ver o que estava na frente, ou esperado o sinal de alguém como do carreteiro, ele passaria sem trazer perigo para ele e para as outras pessoas. Então, determinadas inclinações e a mentalidade da carne traz perigo para a pessoa e para as outras. Então, traz morte para ele e para as outras. Põe em perigo ele e põe em perigo outras pessoas. Mas, quando a criança nasce, ela chama de uma forma carinhosa os seus pais, não é isso? Vamos ler o verso 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando uma criança nasce, ela tem temor dos pais? Não. Temor significa geralmente medo. Nesse contexto aqui é exatamente isso. Quando nós falamos de temer a Deus, é respeitá-lo, mas o temor, ele vai trazer um certo medo. Mas uma criança que sabe que esse é o pai e a mãe, principalmente a mãe, o que acontece? Ela não tem medo e ela vai chamar de alguma forma uma palavrinha carinhosa, seja mamãe, mãezinha, alguma coisa assim. E nós, espiritualmente, quando nascemos, o Espírito Santo testificando em nosso coração, nós vamos chamar Abba, ou seja, como as crianças do Israel falavam, Abba, Pai, ou seja, paizinho. Ou seja, coração inclinado em amor, recebendo o amor dele, estando na família dele, adotado por ele, recebe esse carinho dele e chama ele de paizinho. Não há temor. Não há temor. Ou seja, nasceu na espiritualidade, nasceu para Deus. A inclinação da carne é outra. Então vamos lá. Portanto, vista na carne não pode agradar a Deus. Não pode, porque a tendência da carne é para a destruição, mas o Espírito vivifica, traz vida. E até aquilo que é mortal no nosso corpo, pela inclinação espiritual e pela obediência espiritual, vai acontecer, o nosso mortal vai se revestir da imortalidade. O que é perecível, corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade. Então, tudo que parecia, vamos dizer assim, descartável, se torna o quê? Um processo de transformação constante. Mas como alimentar esse espírito? Nós entendemos orações. Aqui nós estamos num culto de oração e ensino. E geralmente era para ter muito mais pessoas nesses cultos, porque do crescimento espiritual, do desenvolvimento espiritual. Escola dominical era para ter muito mais irmãos do que costumeiramente tem. Essas pessoas que frequentam determinadas reuniões de oração, geralmente são aquelas que vão permanecer e vão estar no crescimento, vão experimentar algo divino ou uma novidade de vida a mais. E algumas pessoas que não frequentam ou que vêm o culto esporadicamente, é fácil ela atender a inclinação da carne. Então, não rejeitamos esse processo de cultuar Deus em nossas congregações, porque é uma inclinação espiritual que ainda está em nós. Quando há um desânimo, a gente tem que ficar com cuidado, porque não estou a fim de ir para a igreja. Geralmente, a gente sempre conta uma história, eu sempre conto uma história, que é chamado crente em reserva. Nós saímos de uma festa abençoada, foi preciso até Deus interferir na questão da roupa, que deu muita confusão no embate. Aí Deus usou uma irmã e disse: não, permanece com mesma cor, e foi uma vez. Só que depois de um tempo, a nossa regente se mudou da cidade e ela voltou nesse dia. E nós estávamos exatamente no último banco da congregação, e a congregação nós temos 3 dessas. E estávamos tudo lá. Ela, animada, ouviu os jovens, abraçou e tudo, só que ela escolheu e disse: jovens, por que vocês estão no último banco? Aí o Gael respondeu: porque nós somos os reservas. Então, essa questão, vocês entenderam que crente em reserva não existe. Não existe. Mas o que aconteceu? Devido à nossa
mornidão, frieza espiritual, a gente já não queria participar daquilo. E não eram poucos, cerca de 10. Eu estava no meio. Então essa história sempre ficou viva na minha mente, porque temos momentos de desânimo, mas não podemos desanimar da vida espiritual, de participar daquilo que Deus tem para nós. E falarmos que somos reservas, não existe isso no reino de Deus. Não existe. Ele chamou para um propósito, cada um para um propósito. Se nós nascemos de novo e nascemos para o Espírito, então Deus tem um projeto na nossa vida. Nenhum filho dele, ele tira do mundo, acontece um processo de redenção e fica parado. Não. Precisa, igual uma criança, desenvolver. E assim vai aprender a ler, vai aprender a quê? Falar primeiro, a ler, a desenvolver, a se relacionar com outras crianças, e assim vai no processo de desenvolvimento, ou seja, para o reino de Deus. Eu fiquei feliz quando eu vi algumas irmãs evangelizando. Isso é uma inclinação espiritual, ou seja, entregando folheto, porque é uma inclinação espiritual. Se fosse uma inclinação da carne, eu vi algumas pessoas se desviarem, que participavam ativamente da igreja, e depois de um tempo a gente viu nos bares, e algumas irmãs, elas cederam e acompanharam seus maridos, digamos assim, no levantamento de copo. Então quando a gente ficou triste nisso, porque elas nos lideravam, elas eram professoras de escola dominical. Nós vimos isso, e não foi uma única pessoa. Alguns jovens participavam conosco ativamente, espirituais, falavam em línguas, depois de um tempo saíram do nosso convívio, e nós vimos no mundo quantas moças perderam a beleza que tinha, não só física e espiritual, quando se desviaram e foram para lá. Ou seja, preferiram inclinar-se para a carne do que permanecer como filhos de Deus em espírito, ou seja, alimentando primeiramente o espírito, dando prioridade às coisas espirituais. Então, a inclinação da carne, ela leva à morte. E alguns convivi com pessoas na igreja que preferiram a inclinação da carne levar à morte. Conheci alguns amigos meus, filhos de crentes, que deixaram a igreja ainda muito cedo, e alguns, lembro bem de um amigo meu de escola, que se envolveu com um gangue. E você sabe que com um gangue em cidade grande, você pode passar o tempo que for, mas alguém vai ficar, principalmente se você estava em algum evento que houve morte. E foi exatamente depois de um tempo, chegaram e atiraram nele e ele morreu. Então, inclinação da carne. De maneira, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo ela. Nascemos com inclinação carnal, mas não somos devedores a ela. Não, nós não somos devedores. Ou seja, o devedor à carne ou alguma coisa, ele vai ter que pagar isso, se submeter, ou aquele que está devendo. Nós não somos devedores a ela. Nós temos que nos inclinar ao Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha o privilégio em Cristo Jesus, ser guiado pelo Espírito. Isso que é uma nova vida. E esse mesmo Espírito testificando em você, você é filho de Deus. Quando o irmão falou aqui sobre acontecimento em outros países, fica um alerta para nós, porque isso está dizendo, olha, quando vês todas essas coisas, é porque a nossa redenção está próxima. Ou seja, toda a esperança que a gente não vê, mas existe, ela está confirmando que está próxima. Ou seja, o nosso Pai, aquele que quando nós nascemos de novo, nós chamamos de Paizinho. Quantos oram, uns oram assim, outros ainda muito tempo na fé, ainda chegam a orar, meu Pai, Paizinho. Introduzem suas orações dizendo Pai. Então, tem certeza que quando começa uma oração dizendo Pai, é porque o Espírito Santo está inclinando a isso, inclinando, e assim o Senhor se agrada aos seus filhos. E quem é um pai que quer ficar longe dos filhos? Nenhum pai. Eu lembro que nesse processo de viagem, todo dia tinha uma mensagem no zap da minha mãe, mandando assim, como é que está? Está tudo bem? E eu fiquei me perguntando, se nós que somos mortais
filhos. Ou seja, nossas mães têm um cuidado e imagem de Deus. Por isso que ele diz: Emmanuel, Deus conosco. A todo tempo ele está conosco, preocupado, tirando as coisas da frente, tirando o que atrapalha. Então, quando nós, as mães, se não fossem as mães, do joelho no chão, atividade no mundo espiritual, eu queria até falar sobre isso, sobre a questão espiritual, mas as mães são as maiores guerreiras em relação a isso, porque tem uma atividade, elas com o Espírito Santo, que toda vez estão de joelho dobrado em relação ao filho, em prol dos filhos. Eu digo que não é nem tanto vocês. Alguém falou: se você está preocupado para que alguém retorne aos caminhos do Senhor, essa preocupação não é nem sua, é do Espírito Santo. E às vezes as mães estão orando por alguém, por um filho, um parente, mas é o Espírito Santo dizendo: olha, incitando a fazer isso, para que aquela pessoa tenha uma chance. É o poder de Deus, é o amor de Deus, é o amor do Espírito Santo, falando ao seu coração para que você possa orar, e assim você obedecendo, você consegue o êxito, porque é a ajuda divina nesse processo, porque o plano de Deus está com ele, ou seja, o plano de Deus está ativo nele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aqui é um pouquinho complexo. O corpo está morto por causa do pecado. Nós, naturalmente, na nossa descendência adâmica, temos o nosso corpo, ou seja, como consequência disso, ou seja, a morte física. Existe esse processo que é natural, mas o Espírito vive por causa da justiça, e essa justiça veio através de Cristo. Se o nosso corpo, a tendência dele é morrer devido à nossa natureza carnal, ou seja, mas por causa da justiça, o nosso espírito vive. E por essa graça, todo o nosso conjunto que nós chamamos de tricotomia humana, ela é salva. Ou seja, a morte física nos separa, mas a morte espiritual nos separa de Deus. Mas quando existe a vida espiritual, nós temos o ganho completo de nossa total natureza. Ou seja, o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito estão guardados para o dia da redenção. Então, neste momento, irmão, fica essa pequena meditação. Nós sabemos basicamente o que é a inclinação da carne. São inclinações da carne. Ou seja, tudo aquilo que não agrada a Deus, toda a tendência carnal que não agrada a Deus. Mas as coisas do Espírito, elas não só agradam a Deus, como nos alinham ao processo de redenção. Então, se tem alguma coisa em nós, se tem algo em nós, como Salmo 129, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se tiver algo que esteja embaraçando sua vida, alguma coisa, peça a Deus, ore a Deus para que o Senhor faça com que você vença as dificuldades. E assim esse processo cada dia mais de alinhamento com Deus, como filho de Deus, se torna cada dia mais vivo. E cada dia mais a esperança da redenção esteja viva em nossa mente. Se há um investimento físico, se você quer que seu filho seja alguém na vida, mas também você precisa saber que ele precisa ser alguém no mundo espiritual. Ele precisa ganhar uma forma como o varão crescer no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Jesus crescia em estatura, mas ganhava também graça e conhecimento. Esse mesmo sistema precisa estar conosco. Ou seja, se nós estamos crescendo, nossa família precisa estar crescendo. Ou seja, algum tempo atrás eu fiquei preocupado com minha esposa e a minha filha. Eu vinha frequentemente para a igreja, mas ela, devido ao problema, não vinha. E isso eu comecei a ficar perturbado. E a minha filha tem um processo, ela só dorme se tiver alguma historinha bíblica. Ou eu oro, também oro com ela. Senão ela começa a ficar agoniada, não consegue, e vai lá e vai de papai. Bora orar.
historinha para mim. E às vezes já vi como digo, uma historinha. A história tem essa historinha é de Jonas, você já, mas pode contar de novo. Então, são questões rotineiras que ela vai crescendo. E assim, um dia eu pedi, olha, agora é sua vez de orar sozinho. Ora aí. Pai Nosso que está no céu, conseguiu fazer a oração do Pai Nosso sozinho. Isso já é uma evolução. Uma criança de 6 anos. Então, eu aprendi, esse é o processo que nós precisamos para a nossa família e nossos filhos. Porque em um dado momento, sabe o que aconteceu? Ela colocou a mãozinha na cabeça da mãe dela e começou a orar. Então ela começou a orar e disse assim, cura mamãe. E toda noite ela ora. A gente colocou ela toda noite a orar pelos avós. Então, pede saúde para o vovô, para a vovó, que Deus possa livrar, que lá na roça o vovô e a vovó não tenham problema nenhum, que ninguém invada, ninguém rouba, mas que o Senhor possa abençoar. O vovô lá na cidade, que ele fique livre de assaltos e assim por diante. Então são aquelas questões simples que a gente ensina e vê o crescimento dele. Daqui a pouco já começa a orar por si só. E no momento de dificuldade, nós estamos falando, quando tiver alguma dificuldade, você vai e ora a Jesus. Jesus, me abençoa. E assim, não precisa ser muita coisa. Aí Papai do céu, e assim por diante. Então, é o lado do chamado crescimento espiritual. Que nós possamos também alinhar isso. Não sei, eu tenho algumas irmãs. Quem tem neto aqui das irmãs? Já tem neto. Então, quem tem neto também já é uma força, porque é uma vida que precisa estar se alinhando para o lado espiritual, para o lado com Deus, agradar a Deus desde pequeno. E nessa fase, você, quem sabe ali, alguém vai agradecer e dizer, olha, obrigado vovó, obrigado mamãe, não só pelas orações, mas pelo conselho e pelas histórias bíblicas. Criança gosta de ouvir história de vovó, e principalmente se for história bíblica. Vamos ficar em pé. Vou fazer uma simples oração hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nós nascemos, Senhor, de Ti, somos Teus filhos, Senhor. E, Senhor, são muitas coisas que vêm nos tirar, Senhor meu Deus, do caminho da espiritualidade, Senhor, do caminho da santidade, que tenta, Senhor meu Deus amado, nos tirar do crescimento espiritual, Senhor. Mas nós temos filhos, nós temos, Senhor meu Deus, alguns de nós já têm netos, alguns, Senhor meu Deus amado, casaram agora, Senhor, mas que o Senhor possa dar, Senhor, força para que eles possam continuar, Senhor meu Deus amado, trilhando, Senhor, esse caminho, Senhor, não com inclinação carnal, Senhor, mas inclinação espiritual, para que Teu Espírito testifique sempre em nossos corações que nós pertencemos a Ti e somos Teus filhos, Senhor. Pai amado, que toda essa família, Senhor, aqui reunida, todas nossas famílias, Senhor, tenham a mesma certeza em seus corações que são filhos de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, Senhor, que ele possa recorrer, Senhor, a Ti e com a ajuda do Teu Espírito Santo clamar para pertencer, Senhor meu Deus, à família divina. Senhor, abençoa adolescentes que estão em fase de crescimento, alguns jovens, Senhor, nós que somos adultos que ainda estamos em fase de crescimento espiritual, que Tu possas abençoar nossas vidas, Senhor, e com frequência maior sejamos, Senhor meu Deus, no crescimento, em cultos, em orações, Senhor meu Deus, até mesmo em vigílias, para que nossa vida espiritual esteja cada dia mais alicerçada, Senhor, com inclinação espiritual e não inclinação carnal. E que nossos frutos, Senhor meu Deus, sejam frutos do Espírito, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.